sua Bíblia em Jó, aleluia, Jó capítulo 42, aleluia, Jó 42, versículo 1, o tema da nossa palavra nessa noite, tempestade da desobediência, amém? Rapaz, que negócio estranho esse, tempestade da desobediência. Amém. Deus ministrou muito ao meu coração sobre um rapaz chamado Jonas. E nós vamos falar sobre o profeta Jonas, amém? Mas antes eu queria ler em Jó 42, 1, diz assim: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexos sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve-me e eu falarei, eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Queridos, eu queria nesta noite dizer para você, ministrar o teu coração, aleluia, dizer que Deus tem algo muito grande, muito tremendo, muito especial. Ele tem um projeto de vida para você. Deus sonhou com você. Você um dia nasceu, cresceu, não é? Conheceu a Jesus. E obviamente que nós temos os desafios, temos as dificuldades, temos as lutas, as tempestades da nossa vida. Mas por mais que tenhamos lutas e tempestades, os sonhos de Deus não se apagam. Os projetos de Deus na nossa vida não se apagam. Ao contrário, se fortalecem. Amém? E a gente vê a história de Jó aqui. Jó era um homem justo e íntegro ao Senhor. E nós não vamos falar de Jó, nós vamos falar de Jonas, mas só um pouquinho, só para dar uma, né? Um pouquinho só. Jó é um homem justo e íntegro ao Senhor. E o Senhor permitiu Satanás tocá-lo, mas em nenhum momento ele se levantou ao Senhor, em nenhum momento. E a palavra do Senhor nos diz aqui que Jó foi abençoado no final da vida com muito mais do que o início, muito mais, amém? Então é lógico que nós vamos enfrentar lutas, tempestades, dificuldades, amém? Agora, o que provém a luta e a tempestade, a dificuldade, né? Nós temos o livre-arbítrio em nossa vida. Nós temos a opção de escolher o caminho o qual eu quero trilhar, o caminho o qual eu quero andar, amém, queridos? E muitas vezes nós humanos não ouvimos o Senhor, não ouvimos a voz de Deus e tomamos direções carnais, direções emocionais, direções em nossa vida baseada na força de um homem. É ou não é verdade, irmãos? Então nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para a nossa vida. Nós precisamos só entender que Ele é o nosso Pai e nós somos o seu Filho. Amém? Nós somos os seus filhos. Nós precisamos sentar nesta mesa e comer do fruto, comer do pão, comer dessa ceia que já está preparada. Não precisa esperar para estar preparada, já está preparada, prontinha, quentinha, te esperando. Mas então por que muitas vezes nós não sentamos nessa mesa junto com o nosso Pai? São opções da nossa vida, amém, queridos? Muitas vezes nós tomamos opções erradas, né? Direções erradas, achando que aquela ou aquela outra fosse a vontade de Deus, fosse o sonho de Deus, não é verdade? E muitas vezes, no entanto, nós trilhamos, andamos, mas não era aquilo.
não era o esperado de Deus para a minha vida. Não é verdade, queridos? Então, queridos, busque ao Senhor em todo o teu entendimento. Qualquer mudança da sua vida de direção pode ser passos de morte, possam ser passos que você também dê, e que você não perca o foco, e que você esteja caminhando a presença do Senhor, a direção de Deus. Mas também pode ser que sejam passos em falsos. Amém? E nós estudando a história de Jonas, Jonas sofreu uma tempestade, mas pela sua desobediência. Amém? Se a gente for olhar a história de Jonas, o nome, significado de Jonas, alguém sabe? Significa pombo, uma ave, né? Um pombo. E pombo fala, a pomba fala do quê? Do Espírito Santo, não é? Mas contradiz com o início da sua história. Não é verdade, irmãos? Jonas era um profeta do Senhor, um homem confiado no Senhor, mas nós vamos ver aqui por que ele tomou caminhos diferentes. Mas olhando a circunstância daquilo que Deus mandara ele fazer, tomou o caminho contrário. Então contradiz ao significado do seu nome, né? Ele foi à luz de uma teimosia. Amém, irmãos? Talvez o seu nome foi, o seu pai e a sua mãe refletiu naquilo que os pais queriam. Meu filho vai ser um homem de Deus, meu filho, e foi. Meu filho vai viver na presença de Deus, vai escolher os caminhos certos. Talvez os seus pais, né? Ele era filho de Amitai, né? Ele era natural de uma pequena vila chamada, eu não sei se eu vou pronunciar certo, Gat-Efer, é isso mesmo, será? Gat-Efer, né? Ele era dessa vila, ela está em 2 Reis 14, 25. Esse lugar, ele estava ao norte da região da Galileia. Essa região da Galileia era uma região muito evangelizada, acreditava em Deus, né? Conhecia o cristianismo, conhecia Deus, né? E talvez Deus, olhando para esse lugar, identificou um homem que poderia levar a sua palavra a uma nação que estava totalmente perdida. Entende, queridos? E Deus conhece o nosso coração, não é? Abre a sua Bíblia lá em Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 2. Então diz assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Então a gente começa lendo esse versículo, e ali fala: dispõe-te. O que é estar à disposição, irmãos? É dizer a mesma coisa que eu falar: eu tenho vontade, eu tenho intenção, eu quero ficar em pé, eu estou à disposição, eu estou entrando em cena. Amém? Eu quero ser estabelecido para isso acontecer na vida da tua igreja. Entende, queridos? Então, o primeiro versículo, Deus falou para ele: Jonas, disponha-se e vai a Nínive. E o dispor aqui fala tudo isso. Amém, irmãos? E nós, sabe, queridos, isso fala conosco, essa disposição. Amém? Essa disposição de estar nas reuniões, essa disposição de estar nesse momento da igreja jejuando, orando. Amém? Foi difícil? Foi, meu Deus do céu, que fome que eu estou já. Ai, que vontade de comer um sanduíche. Mas não é hoje, viu, amorzinho? Fica pensando não. É só amanhã. Irmãos, nós precisamos de disposição. Nós precisamos. Quem quer crescer, diga amém. Quem quer ir bem na vida financeira, diga amém. Não vamos pregar sobre financeira, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Você não precisa trabalhar, levantar cedo, trabalhar até final da tarde, não é verdade? É, Vonei? Vonei, hein? É um baita de um. Esse cara é um. Né? O patrão dele gosta muito dele, viu, irmãos? Irmãos, nós precisamos nos dispor em Deus. Amém? Queridos, aconteceu uma coisa aqui hoje. Eu e a Aline oramos. Eu e a Aline, né? Nossa equipe, os meus pais, o Alisson, meu sogro. Nós estamos orando, pedindo ao Senhor o seguinte: Senhor, nós não queremos chegar no Guilherme. Guilherme, é o seguinte: a partir de hoje, meu irmão, você vai ser o coordenador
do diaconato, ou, entende? Estou só dando um exemplo, né? Você recebe isso, irmão? Ó, Volney, Cacá, Renato, vocês vão estar respondendo o ministério do louvor. Nós não queremos fazer isso. Sabe por quê? Porque isso vai trazer um peso no coração dos irmãos. Não é isso. Não é isso. Deus não quer isso, trazer peso. Deus quer trazer uma leveza ao coração da igreja. Amém, querido? Então é o seguinte, eu fiquei tão feliz agora, antes da oração aqui, que nós... Eliane, você é uma mulher de Deus, mulher, viu? Você me constrangeu aqui hoje, sabia, querido? Não era para fazer? Irmãos, nós estamos no começo dessa igreja, já não é verdade? Então, está nascendo ainda, as coisas estão nascendo. Ela chegou aqui no meu ouvido, quando acabou a oração. Olha, é o seguinte, ó. Eu já combinei com o Guilherme. Um domingo vai ficar a Janaína e o Guilherme na porta, e o outro domingo eu e o Josimar. Ele não sabia disso? Ah, o Josimar não sabia. Irmãos, irmã, você me deixou doidão, meu irmão. Porque Deus falou comigo naquela hora, minha irmã. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos forçar. Nós não precisamos empurrar goela abaixo. Mas nós precisamos ouvir o Senhor. Queridos, nós precisamos... O coração precisa queimar por isso. Não dá para empurrar a goela abaixo, entende, querido? Essa disposição precisa nascer aqui dentro. Não dá para mim ficar pegando o meu celular ou o meu telefone e ficar, irmão, vamos lá hoje. Irmão, a reunião começa às 6h30. O culto de sexta-feira lá na minha casa vai começar, viu? Eu não vou. Nós não precisamos disso, irmãos. É lógico que nós vamos querer saber como estão as vidas, as pessoas, as ovelhas, os irmãos. Mas, irmãos, precisa haver dentro de nós essa vontade, esse interesse, essa disposição. E você nem sabe o que você criou na sua vida, viu, minha irmã Eliane? Se prepara, que nós vamos conversar. Aleluia. Oh, Jesus, está respondendo. Queridos, nós precisamos ser provado. Amém? Isso é uma prova de fogo muitas vezes para nós. Amém? Muitas vezes nós precisamos nos dispor, estar à disposição daquilo que o Espírito Santo, não a igreja Betel, não o Jair, não fulano, mas Deus, o Espírito Santo quer de você. A hora que você fizer a oração, Espírito Santo, me leva aonde o Senhor quer. Faça o que tu queres na minha vida. Aí a coisa vai mudar, irmãos. Porque não é homem, é o Espírito Santo. Entende, irmãos? Então não somos nós, mas é a presença de Deus. Ela precisa impactar você. Ela precisa trazer um temor no teu coração e você começar a ter essa disposição em Deus. Amém? Queridos, como era Nínive? Alguém sabe? Queridos, Nínive era uma cidade sanguinária. Nínive guerreava as nações vizinhas, praticavam as maiores atrocidades, sabe, faziam pirâmides com cabeças de cativos, entende? Eles cortavam os pés e mãos, sabe, e é lógico, uma vez eu ministrei aqui e falei o seguinte: vamos trilhando o caminho. Se eu te contar tudo que vai acontecer no caminho, as cobras, os jacaré que vão estar no meio, você não vai querer trilhar o caminho, não vai. Eu vou te contar o final desse caminho, mas se eu te falar o meio, meu irmão, meu Deus, o negócio vai ser feio, entende? E aqui foi o contrário. Jonas já sabia de como era a história de Nínive, né? Olha só, era a capital da Síria. Os assírios eram cruéis, né? Já falei, eles eram sanguinários, não tinham misericórdia de ninguém. Eles eram mestres na tortura e na intimidação. Então começa a pegar o lugar de Jonas. Às vezes a gente, mas por que esse cara foi tão rebelde, desobedeceu a Deus, mas não sabe o porquê que ele, não é verdade? Talvez um dos porquês, talvez tenha mais ali, né? Queridos, então Jonas olha para o quadro de Nínive e entende que ele ia ser morto. Ele estava sem coragem de ir para aquele lugar. Amém? Eles eram realmente odiados por todos os povos ao redor. Amém? E queridos, o Senhor ministrou meu coração. Talvez nesta noite nós temos alguns Nínives aqui para encarar, para enfrentar. Amém? Talvez você está correndo, talvez você está adiando
decisões na tua vida. Talvez você está adiando determinações que você precisa tomar. Às vezes você está orando: Senhor, Senhor, abre a minha porta, Senhor. Mas você não toma uma iniciativa, você não toma uma direção para a sua vida. Entende, irmãos? Então, faça aquilo que depender de você naturalmente, que o mais o Senhor vai fazer. Tem um versículo que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele mais o vai fazer, o fará. Salmos 37, amém, irmãos? Então, queridos, talvez nós temos essa noite nínives de confrontos aqui. Talvez Jair, tenha um nínive de confronto. Eu tenho nínives de confrontos. Tenho. Agora, não é porque eu tenho nínives de confronto que eu vou abaixar minha cabeça, amém? Que eu vou retroceder. Mas eu vou avançar em Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Porque não é na força do humano, do Jair, mas é na força do meu Senhor. Ele conhece as minhas batalhas, Ele está à frente das minhas batalhas. Então, a hora que você entender, nós, não é você, é eu também, nós entendemos isso, que não somos nós, mas é a glória que precisa fazer por nós. Aleluia, aleluia. Chega de agir na tua força, querido. Aleluia. Queridos, Jonas estava em Jope. Jope a Nínive daria mais ou menos uns 800 quilômetros. Eu estava ali em mapas, estudando, mais ou menos 800 quilômetros. Jope a Tarsis eram mais ou menos 3.000 quilômetros. Se alguém quiser ver um mapa, copiei um mapa aqui, depois eu posso mostrar depois da reunião. Mas era assim, se você olhar o mapa, Jope, uma cidade portuária, né? Então, Nínive era à direita, bem pouquinho assim. Daqui a Maringá, irmãos de Maringá. Amanhã eu vou para Maringá, mais ou menos 730 quilômetros de Maringá, não é? Mais ou menos aqui Maringá. E já Tarsis, 3.000 quilômetros. Ou avião, que não tem, só se for a base de camelo, nem sei como, né? Ou embarcação, não é? 3.000 quilômetros. Queridos, Jonas não enfrentou a situação, preferiu andar 3.000 quilômetros e fugir daquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele. E mais, não só a vida dele, principalmente a vida daqueles que estavam lá. Quando você vai para a rua, não é o propósito somente de você, mas é o propósito de quem está lá esperando o pão. O pão, naturalmente falando, com presuntinho e queijo a gente faz, e o pão da vida que é Jesus. Então começa a pensar não somente em você, mas pensa naquele que está lá fora esperando você. E às vezes a gente acha que são pessoas de ruas, mas é o nosso vizinho da direita. Esses dias eu estava orando, falei: meu Deus, eu estou orando para a cidade, mas nem os meus vizinhos, falei de Jesus ainda. O que é isso? Entende, irmãos? Ah, mas vai chegar, não, que chegar a hora, é amanhã, é já. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos estar no propósito. Nós precisamos viver, respirar, comer isso. Entende, queridos? Então, quando fugimos de enfrentar o nosso id, desobedecemos. Entende? Não existe meio termo. Desobedecemos. Lá em casa, nós temos 2 filhos, o Guto de 7 e o Igor de 4. E eles são o Guto principalmente está naquela fase: ah, mãe, já vou. Aí hoje aconteceu uma situação na casa dos meus pais, a gente foi almoçar lá, e um queria o iPad e o outro queria o iPad do papai, porque o iPad do papai é mais moderno, da mamãe é mais velho, né? E chamei os dois no quarto e falei: é o seguinte, ó, vocês estão desobedecendo, e a determinação que o papai está falando é isso e é isso. Tá certo, Igor? Eu quero o iPad do papai. A briga era o iPad do papai. Tá certo, Guto? Já começaram a chorar, né? E aí eu ministrei, né? A gente tem que ministrar na casa da gente primeiro, irmãos. Irmãos, olha o que aconteceu. Um quis entregar para o outro, ninguém quis mais ficar com o iPad, que estavam brigando. Filho, vai lá e dá um beijo, seu irmão. Fala que você ama. Te amo. Irmãos, nossos filhos, nós somos muitas vezes desobedientes. E nós falamos uma vez, falamos duas, na terceira vai para o quarto para ter uma conversa mais de perto. Que você sabe qual que é, né, irmão? Aquela de Provérbios, né? Aquela de marmelo. Não é tanto, né?
não é tanto de marmé, mas é aquela. Amém? Irmãos, muitas vezes nós estamos levando uma varadinha de Deus, sabia? Porque nós não obedecemos, porque nós estamos fugindo de enfrentar aquilo que Deus tem. E muitas vezes Jonas deve ter pensado: meu Deus, eu vou morrer lá. Mas ele não sabia que ele estava desobedecendo e que isso era pecado. Isso ia gerar nele algo muito mais difícil, entende? Caminhos difíceis, caminhos inversos. Então nós realmente afastamos precipitadamente para evitar um perigo, não é verdade? Jonas quis se afastar para evitar a sua vida, mas na verdade ele estava entrando no perigo, ele estava entrando no caminho de morte. Amém? Queridos, nós somos muitas vezes atraídos para ouvir, sabe o que? A nossa alma fala lá: você não tem jeito, tá vendo? A sua parceira do trabalho é mais bonita que você, ela vai ser promovida, você não canta tão bem igual a outra. A nossa alma começa a falar, começa a borbulhar aqui dentro, entende? E nós precisamos dar um cessa nessa nossa alma, entende, queridos? Muitas vezes nós deixamos a nossa carne, deixamos muitas vezes pessoas que não são referencial para nós, sabe, nos levar a caminhos de decisões. Em vez de estar ouvindo o próprio Deus, a presença de Deus, estamos ouvindo outros, né? Aleluia. Sabe, queridos, a decisão errada sempre, não somente eu que vou colher ela, mas eu sempre vou levar as pessoas que não têm culpa junto para algo, para uma direção errada. E aí já começa a falar de você, de egoísmo, de você pensar só em você. Olha só o que fala ali no versículo 5: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Aleluia. Então nós levamos pessoas a sofrer, levamos a pessoas à maldição, ao pecado. Deixamos só de eu experimentar o caminho errado, mas levamos junto pessoas. Muitas vezes nós, maridos e pais, uma atitude que você tome na sua casa, lembre-se, você está levando a sua esposa, você está levando os seus filhos junto com você. Nós temos o curso Elo, meus pais estão ministrando, então uma bênção, já terminou, foi uma bênção, louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, hein? Glória a Jesus pela vida deles. Nem imaginaria um dia que a gente estaria junto na mesma igreja, né? Logo vai começar outro, irmãos, em maio já estamos começando outro. Mas irmãos, você está levando junto um monte, a sua empresa, você é líder na sua empresa, uma decisão que você toma errado, você tem lá 20, 30 funcionários, você leva todo mundo no buraco junto, é ou não é verdade? Então ore para o seu patrão, rapaz, ora aí, porque o negócio não pode. Amém, irmãos? Então a tempestade da desobediência, colocamos a vida de outros em perigo, por uma decisão errada, por um passo fora do propósito. Não podemos ser egoístas e deixar que os outros padeçam por causa de mim. Aleluia. A tempestade da desobediência nos leva a ter prejuízo. Sabia disso? Aqueles marinheiros, eles começaram a pensar: meu Deus, por que está acontecendo isso? O que está rolando aqui dentro? Eles começaram a jogar as cargas do navio para fora. O que se leva em navio? Quando carga de navio, não levam coisas, né? Quando há transporte, em Alisson, de portos, né? Levam alimentos, roupas, vem aqueles containers. Em Itajaí tem o porto, não é? Aqueles containers. Já parou para pensar? Eles começaram a jogar as coisas no mar. Aleluia. A tempestade da desobediência traz prejuízo. Começa a pensar nisso, querido. Começa a escolher o caminho certo. Os ventos fortes, a tempestade fizeram com que aquilo que era valioso fosse jogada da embarcação, fosse jogada ao mar. Aleluia. Nós nem sabíamos, né?
Mas muitas vezes o caminho da desobediência leva você a jogar aquilo que é precioso dentro de você, a tua santidade, a sua vida com Deus, os tesouros que estão dentro de você. O caminho da desobediência, a tempestade da desobediência, você começa a jogar fora o talento que Deus tem te dado, o dom que Deus tem dado a você, espiritualmente falando, irmãos. Às vezes você tem um dom, um ministério tremendo, sabe? O ministério da oração, da intercessão, e o caminho, a tempestade da desobediência faz você sair do foco, sabe? Às vezes você tem o dom de cantar ao Senhor, a sua voz, o caminho, a tempestade da desobediência te leva a você frustrar nisso, amém? E sabe, era algo já conquistado, Deus já tinha te dado, você já tinha vencido, mas uma postura e uma decisão errada te faz perder tudo. Querido, o pecado nos traz vergonha, aleluia, sabe, ele faz você perder a confiança, o respeito, amém? Se você ler ali também, observar o versículo 5, fala que cada um começou a clamar o próprio Deus. Na tempestade da desobediência, nós vamos pedir ajuda a outros deuses. Sabia disso? Você esquece do principal, de Deus, de Jesus, e começa a não invocar outro santo, mas começa a confiar a tua vida em outros, e isso se torna um Deus para a tua vida. Sabe, eu conheço pessoas que endeusam o seu trabalho. Eu conheço gente assim, sabe, que brigam, sabe, vestem a camisa, vão muito além disso, mas tem aquilo como principal na sua vida. Eu conheço pessoas, eu tenho um parente próximo, que ela endeusa o seu marido. O marido dela é o Deus para ela, entende? Então você começa a fugir da presença de Deus, você começa a entender que você começa a participar da tempestade, mas gerada por você, na desobediência, né? E Jonas começou a viver a tempestade da desobediência, amém? Sabe, queridos, talvez vamos tentar resolver da nossa maneira, e muitas vezes nós não enxergamos a palavrinha perdão, né? Quando fala de deuses, quando falam de pessoas, quando falam de coisas, o perdão está muito longe, muito longe. Muitas vezes nós, cônjuges, né? Marido e esposa, existem situações, existem problemas, mas não existe o principal, que é o perdão. A tempestade da desobediência te leva a não perdoar, amém, queridos? E ali no versículo 5 também fala o seguinte, que enquanto todo mundo agitado, nervoso, Jonas estava o quê? Dormindo. Tempestade da desobediência nos faz dormir. Estamos dormindo espiritualmente. Ai, que delícia, o meu pastor ora por mim, eu preciso descansar. Ai, meu Deus, que bênção. Está dormindo. A vida está passando, o diabo se levantando, e ele está dormindo espiritualmente. Queridos, nós esquecemos, nós paramos o tempo, e quem para no tempo retrocede. Não há como ficar parado, ele retrocede, porque a vida continua, a vida com Deus continua. E a igreja, na medida que vai crescendo, você quer mais de Deus, você quer crescer mais em Deus, e aquele que está dormindo está parado, e automaticamente parado ele está indo para trás. Então acorda, irmão, acorda no Senhor. Queridos, se você observar também, olha quanta coisa nesse versículo. Fala que ele estava num porão, Jonas estava num porão. E eu quero dizer para você que nesta noite, que a tempestade da desobediência leva você a lugares escuros, leva você nos piores lugares, lugar de pouco acesso, lugar sem luz, lugar de escuridão, lugar de trevas. E quando você está num quarto escuro, o que acontece? Você sai trombando, não é verdade? Quando você está num lugar escuro, não é verdade? Você tem que ficar meio assim, palpando para não é? Para não cair, para tropeçar. A tempestade da desobediência te leva
a este lugar, um lugar de escuridão. Jonas estava no porão daquele navio. Aleluia. O Senhor quer libertar as nossas vidas essa noite desse lugar escuro, desse lugar que eu já não escuto mais o meu Deus, desse lugar talvez de religiosidade. Deus quer tirar a minha vida, a sua vida deste lugar. Aleluia. Olha o versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. A desobediência, a tempestade da desobediência traz confronto, e nós precisamos ser confrontados, sim. Jonas precisava ouvir um puxão de orelha daquele comandante, levar um puxão de orelha melhor, né? Precisava levar um puxão de orelha, precisava falar alguma coisa para ele. A tempestade da desobediência nos leva a confrontos, amém, irmãos? Aleluia. Queridos, você consegue entender a situação de Jonas? A situação que Jonas se encontrara fora do propósito de Deus. Talvez lá no seu íntimo ele já começou a se arrepender. Meu Deus, por que eu fiz isso? Eles estão sofrendo, eles estão padecendo por causa de mim, meu Deus. Por que isso na minha vida? Queridos, você que está à frente de alguém, sabe, muitas vezes você se encontrou assim: meu Deus, por que eu tomei esse caminho? Eu estou fazendo outros padecerem, eu estou fazendo outros pecarem, outros errarem. E é exatamente isso, queridos, porque nós iniciamos pelo caminho do medo muitas vezes, e nós começamos a desobedecer, amém? O versículo 12, um pouquinho para frente: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Olha a convicção de Jonas: pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Aleluia. Sabe, ele começou a entender que aquilo que estava acontecendo era devido à sua desobediência. Queridos, é o momento que chegou na vida de Jonas de se humilhar ao Senhor. Ele não tinha outro caminho, ele precisava se humilhar ao Senhor. E eu quero dizer para você que talvez a gente esteja vivendo em tempestades de desobediência, e eu quero dizer nesta noite, ministrar ao teu coração, que o único caminho que nos resta é de nos humilhar ao Senhor. Antes mesmo que precisamos nos humilhar a homens e mulheres e pessoas, precisamos nos humilhar ao Senhor, precisamos ir para o nosso Gilgal, o lugar da presença do meu Rei, ao lugar da presença onde eu me entrego, me rendo a Ele. Esse é o lugar onde nós precisamos estar, esse é o lugar onde nós precisamos pedir perdão a Ele. Esse lugar é o lugar que nós precisamos nos humilhar, chorar ao Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu tomei o caminho errado. Senhor, eu tenho feito outros pecarem, outros errarem. Nós precisamos entrar nesse caminho. Queridos, uma palavra de Jonas, essa do versículo 12, eu só posso dizer a vocês que ele simplesmente se humilhou ao Senhor. Ele aceitou, ele assumiu que a culpa era totalmente dele, ele viu o estrago que ele tinha feito. Mas, queridos, quando nós nos humilhamos ao Senhor, Ele vem com a sua misericórdia, Ele nos alcança, Ele nos ama, aleluia, Ele nos aperfeiçoa, aleluia. Ele já fez tudo aquilo na cruz, Ele já levou as nossas culpas na cruz. Então, queridos, quando Jonas foi jogado ao mar, os ventos e as tempestades começaram a parar. Quando nos humilhamos ao Senhor, os ventos e as tempestades da vida vão parar, vão detonar, vão se acalmar, e respostas virão sobre você, direções novas e do Senhor virão sobre a tua vida, mas você precisa se humilhar. Eu preciso me dobrar, me quebrantar, me render a Jesus. Não há milagre
que possa acontecer se esse milagre não partir de mim. Está dentro de mim isso, querido. Eu preciso tomar a posição. Aleluia. E Deus é tão misericordioso que quando Jonas foi ao mar, aqueles homens que antes invocaram o seu Deus que não existe, começaram a louvar ao Senhor, o Deus de Jonas. Começaram a louvar ao Senhor. Não precisou Jonas nem falar de Deus, mas o próprio milagre que aconteceu naquela tempestade, eles se entregaram ao Senhor. Eles se entregaram ao Senhor. A palavra fala para frente, se você estudar. Começaram a louvar ao Senhor com grande temor. A sua vida, o seu testemunho, o seu quebrantamento, não precisa falar de Jesus não, viu? Eu tenho vergonha. Não, calma, fica frio. Testemunho só. Se humilha, se quebranta. Mas ele não serve a Jesus. Se quebranta, se humilha a Jesus. Aleluia. Queridos, com o quebrantamento seu, você vai salvar muitos. Você vai salvar a sua família. Você vai salvar o seu pai, a sua mãe, os seus tios. Mas precisa haver uma disposição em você, em nós. Aleluia. Então, quando nos colocamos com o propósito de servir ao Senhor e servir pessoas, e nos quebrantar e nos humilhar, as tempestades vão cessar, vão parar. Aleluia. Sabe, querido, quando nós colocamos exatamente esse propósito, vidas que você nem imaginam vão se arrepender a você. Vidas que talvez você, nem sonhe que um dia vai conhecer Jesus, vão conhecer através do seu testemunho, através da sua vida, porque houve uma decisão na nossa vida de nos humilhar a Jesus. Aleluia. Olha só, abre comigo, se você puder, em Mateus 27. É a tua presença que nos basta, Senhor. Nos esvazia, Senhor, nessa noite. Esvazia-nos, Senhor, de todo o nosso orgulho. Jesus, nós precisamos de Ti nessa noite. Mateus 27, 50, queridos, diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo. Digam ao povo que ele ressuscitou entre os mortos. Entre o último engano será pior do que o primeiro. Então o povo estava preocupado. Mas perceba você que Jesus, em 3 dias, ressuscitou. Amém? 3 dias o véu foi rasgado e tudo se fez novo. E se você volta um pouquinho em Mateus 12:40. Mateus 12:40 diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Engraçado que Jesus demorou 3 dias para que o propósito de Deus se completasse. Aleluia. Jonas precisou ficar 3 dias dentro daquele peixe. Quantos dias você precisa estar nessa tempestade para você sair dela? Queridos, Deus falou comigo sobre esse 3. E sabe, 3 fala de passado, presente e futuro. 3 fala de constituição, de família, pai, mãe e filho. Também fala do cordão de 3 dobras, o marido, a esposa, o Espírito Santo. A terra também é vista de 3 ângulos: terra, mar e céu. Jonas se encontrou em trevas para sua alma e corpo. Ele morreu, praticamente morreu,
dentro daquela baleia, daquele peixe, 3 dias. Aleluia. Ele ficou ali 3 dias. Quando Jonas estava em Nínive, já pregando, levando, ele levou para chegar na cidade de Nínive 3 dias. Quantos dias ainda você precisa para entrar no propósito? Quantos dias você precisa para ouvir o Senhor? Quantas horas, quantas semanas você precisa tomar a decisão ao Senhor? Talvez nessa noite estejamos passando por crises, fazendo a crise de você olhar para você e achar assim: eu faço tão pouco para Jesus, tão pouquinho, eu preciso fazer um pouco mais. A crise do não fazer para Jesus. A gente fala tanta crise, mas vamos falar uma crise boa. A crise de não fazer para Jesus. Faça. 3 horas, 3 segundos, faça. Começa a sair dessa crise. Aleluia. Precisamos somente estar no centro da vontade do Senhor e deixar Ele agir por nós, e deixar que a glória de Deus, a glória de Deus, nos conduza. A nuvem de glória não pode sair de cima da sua cabeça, em cima da sua casa. A nuvem da glória do Senhor, a nuvem que te leva ao lugar de vitória, ela não pode sair dentro de você, de cima em você. Aleluia, Jesus. E aquele texto de Jó, ali no final fala: em pó e cinza, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que significa isso? Pó e cinza. Aleluia. O segredo está nesse texto, exatamente. Deus ministrou meu coração, e algum irmão colocou no Facebook, quem foi? Falou, que estava ministrando, cá. Aleluia. Deus quer levar você ao pó, a cinza. O que significa pó, irmãos? Pó, lugar de pranto, profunda humilhação, insignificância. Cinza são resíduos de combustão de certas substâncias. É esse lugar que nós precisamos estar. Aleluia. Esse é o lugar. Sabe por quê? Porque eu e você, sem a presença dele, nós não somos nada. Nada. Você pode ter o melhor dinheiro, que você não é nada. Essa semana eu estava no Rio Grande do Sul. Eu estava trabalhando lá com um vendedor, e ele me contando: Jair, o nosso cliente morreu. Mas por quê? Não, você não sabe a tragédia que foi. Pecuarista milionário, gente rica, gente com muita posse, fazendas, mas sem nada. Muito, mas sem nada. Queridos, o pai estava trabalhando com um trator, e era um clientão nosso, trabalhando com um trator, e ele estava no morro. O Guilherme sabe bem que mexe com fazenda, e o trator virou e matou na hora. Toda a força, todo o peso do trator matou aquela pessoa. E 6 meses antes, o filho estava com uma depressão profunda, e ele, o que ele fez? Pegou um machado. A sua esposa estava dormindo, pegou um machado, foi lá no seu quarto e matou a sua esposa. E depois disso ele foi ao banheiro e se enforcou. E a história termina dizendo que em 6, 7 meses, 3 pessoas foram ceifadas por Satanás. Estão provavelmente no inferno. Ai, Jesus, que difícil. Eu não posso julgar, mas entende, irmãos? E aí nós olhamos para a nossa vida, e às vezes a gente começa a pensar: mas eu me humilhar, eu ir para o pó, não, mas eu tenho uma forcinha aí na sociedade, lá na minha empresa. Se humilha, Jesus querido, se humilha, Senhor. Nós não somos nada. Se temos uma casinha lá, um carro, um trabalho, é pela misericórdia dele, é só ele. Querido, nós precisamos respirar um novo tempo na nossa vida, um novo evangelho. Irmãos, o Silvio estava me falando que as igrejas, eu não quero julgar igrejas, mas as igrejas que estão fazendo trabalho no bairro, eles vão lá, fazem o culto, e no meio fazem coleta de ofertas e dízimos. Então, irmãos, nós não queremos brincar mais de crente, não, de igreja.
Por favor, não me leve a mal a questão financeira. Nós não recolhemos ainda o dízimo e a oferta, porque nós temos um compromisso de abrir primeiro essa igreja, porque não é aberta ainda. Estou esperando o advogado fazer o estatuto, né, Alisson? Mas já vai ficar pronto. Depois nós vamos ensinar, isso é bíblico. Nós precisamos trazer todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento. A pastora Irene está sabendo, não é, irmão? Ela está cobrindo a gente também. Mas, irmãos, tem igrejas que vivem para o dinheiro. Há igrejas aí fazendo entretenimento para segurar povo. Entende, querido? Nós não precisamos disso. Nós precisamos da glória de Deus sobre nós, só isso. Nós precisamos da glória, do fluir de Deus, do poder de Deus direcionando a nossa vida. Mas para que isso aconteça, a tempestade da humilhação precisa cessar. E eu preciso dar o passo. Eu preciso me humilhar ao Senhor. É uma palavra que a gente está ministrando. Falou um monte de coisa, mas se resume em duas coisas. Eu sou um pó e eu preciso me humilhar. Pum, acabou. Fica em pé, querido, nessa noite. Eu nem sei como fazer o resto, Jesus. Por favor, me ajuda. Fecha os seus olhos nessa noite. Queridos, talvez, sempre o pregador fala, né? Talvez você se identificou com alguma coisa nessa palavra, então se arrependa, não é? É sempre assim. Vamos sair fora desse protocolo, pelo amor de Deus. Fecha os teus olhos nessa noite. E você aí no seu lugar, começa a falar com Deus. Começa a se humilhar ao Senhor. Eu não preciso chamar você aqui para frente para a gente orar por você. Você chorar e ficar forte. Fica forte aí mesmo, querido. Basta você abrir os seus lábios, abrir a sua boca e dizer: eu não sou nada. Eu preciso me humilhar, Jesus. Elogios e a glória dele. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Respira, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança. O teu toque, tuas promessas libertas você do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és famoso Adore. Entregue-se ao Senhor nessa noite. Entregue-se à presença do Rei. Eu te amo, meu Rei. Eu te amo, meu Jesus.